Há exatamente 10 anos eu fundei o Clube do Valor e desde então eu sou o maior responsável pelo marketing do meu negócio. E nesses 10 anos a gente já faturou mais de 160 milhões de reais, já lucrou mais de 20 milhões. Só nesse ano a gente vai bater praticamente 60 milhões faturados e eu também já torrei muitos milhões em testes, em campanhas de marketing que deram absurdamente errado. Aliás, eu cometi um monte de erro ao longo dessa jornada. E ainda assim, no final, deu para colher alguns frutos e alguns aprendizados que eu quero te trazer nesse vídeo que eu tô fazendo como se fosse um vídeo para mim. Se eu conseguisse falar com o Ramiro de 10 anos atrás, são essas as lições que eu traria sobre marketing. Então, se você tem um negócio que você quer crescer, ou é diretor de marketing de um negócio, ou quer acelerar a sua presença no digital, presta muita atenção aqui no que eu vou te mostrar, porque ao final desse vídeo você vai ter acesso a um mapa completo com tudo aquilo que funcionou para mim, esse mapa aí que tá na sua tela. E se você gostar, é claro, deixa o dedo no like. Então, sem mais delongas, eu vou te trazer aqui 7 diferentes lições que eu gostaria de ter conhecido anos atrás, que me fariam ter milhões a mais hoje. Se tivesse conhecimento aqui, a gente estaria faturando talvez bilhões hoje. Então presta muita atenção nelas, porque a primeira já é uma lição contraintuitiva, né? Enquanto todo mundo fala que, olha, o marketing é vender benefícios e não características, a primeira coisa que eu quero te falar é que o marketing ele deve ser pensado de trás para frente. Como assim, Ramiro? Para te explicar esse conceito, eu quero trazer uma frase do Dan Kennedy, um dos maiores marqueteiros que existem, que diz o seguinte: ganha o jogo do marketing quem puder pagar mais caro pelo lead. Quem conseguir gastar mais para gerar o mesmo potencial cliente vai ganhar o jogo no fim das contas. E aí o que o Ramiro de 10 anos atrás fez foi o contrário. Eu não comecei de trás para frente. Eu comecei de frente para trás, eu comecei procurando pessoas para me acompanhar, para conhecer o meu trabalho. E no início, quando o Clube do Valor foi lançado, eu sequer era gestor credenciado pela CVM. Eu fui credenciado 2 meses depois de começar o meu negócio. Então a gente não podia nem atender os nossos clientes, que para contexto, né, o que a gente faz no clube é gerir carteira de investimentos dos nossos clientes. Então como é que eu comecei? Eu comecei lançando o blog no dia 26 de novembro de 2015, escrevendo conteúdo sobre finanças pessoais, planejamento financeiro, investimentos, para atrair uma audiência, para começar um relacionamento com essa audiência pela lista de e-mails e somente num futuro vender algo para elas, criar uma oferta para elas. E mais, tá? Depois de fazer isso, nos anos seguintes, por eu ter vindo de uma escola de criação de conteúdo orgânico, eu acreditei por muitos anos, até o início de 2023, de que a base do marketing é a produção de conteúdo. Ou seja, nosso marketing era focado apenas em publicar artigos no blog, vídeos no nosso canal do YouTube, o canal do Clube do Valor, posts no Instagram e fazer um relacionamento com essa audiência por e-mail. E eu tinha uma crença limitante muito grande de que, olha, não dava para ter controle do nosso crescimento, do ritmo com que a gente cresceu o nosso negócio, porque a gente depende da produção de conteúdo. E aí mesmo que eu poste mais vídeos, eu não tenho convicção de que eu vou atingir mais pessoas, gerar mais leads e no futuro gerar mais clientes. Ou seja, até pouco tempo atrás, eu nunca tinha criado um sistema onde a gente aqui consegue ter a garantia de que eu vou colocar R$1 e vai voltar mais de R$2. Aí depois, alguns anos atrás, eu percebi que, se eu seguir assim, o Clube do Valor vai seguir crescendo bem devagar. E aí, para contexto, né, em 2023 a gente faturou cerca de 17 milhões. E naquele ano a gente começou a criar um sistema de marketing validado, um sistema em que eu consigo colocar R$1 dentro e voltar mais de R$2. E a gente começou a investir em tráfego pago e começou a escalar o orçamento, a gente começou em R$10 mil por mês, depois passou de R$150 mil por mês, hoje a gente investe praticamente R$500 mil por mês em tráfego pago. Com a mentalidade de que, olha, quanto mais eu conseguir investir gerando retorno, melhor. Ou seja, como é que a gente faz agora? A gente tem um sistema que nos faz gerar um bom resultado em cima dos nossos investimentos. Estou pegando aqui desde junho de 2024, ou seja, último ano e meio, enquanto a gente já investiu R$3 milhões em anúncios. E de cara, tá? Esse investimento aqui nos fez ter cerca de 4,48 milhões de faturamento no primeiro ano do contrato com esses clientes. Detalhe, tá? A maior parte desses clientes aqui renova, tá? Então aumenta essa receita. E além disso, além dessa receita aqui, nos fez captar cerca de 300 milhões de patrimônio para gerenciar, cobrando uma taxa mensal
que dá hoje uma receita recorrente extra de 2.800.000. Ou seja, nesses últimos 18 meses, a gente investiu 3 milhões de reais em anúncio para voltar em receita cerca de 7,28 milhões. Isso aqui é receita direta, cara. Olha o anúncio, clica no anúncio, vai para uma reunião de vendas, nos faz o pagamento por um trabalho de planejamento financeiro ou fica conosco por um ano. Ou assina um contrato para a gente gerir seu patrimônio. Isso aqui nem conta o cara que viu um anúncio, aí salvou o link, aí voltou no link meses depois, aí depois de alguns meses mandou um e-mail e eventualmente fechou. Sem considerar essas outras formas do lead chegar, a gente está aí com ROAS de cerca de 2,38 vezes, ou seja, a cada R$1 que eu coloco em anúncio me volta R$ 2,38. Um sistema absolutamente previsível. E é isso que todo mundo que cuida do marketing de uma empresa tem que buscar construir. Um sistema previsível de aquisição. Por quê? Porque assim eu garanto que, olha, eu vou investir X centos reais ou milhões de reais em tráfego, vou gerar um faturamento na cara e também vou gerar um outro grupo de clientes que vai nos gerar receita recorrente, que vai me permitir reinvestir mais em tráfego e aí eu vou estar retroalimentando essa minha máquina aqui de crescimento. Então, se fosse começar hoje do zero, a primeira coisa que eu faria é garantir que eu vou ter uma oferta boa, que resolve uma dor latente do meu potencial cliente e que me faz vender mais fácil e receber a receita antes, para que eu consiga antecipar essa receita e investir mais em tráfego, em time, em produção de conteúdo e fazer meu marketing crescer mais e mais. Então talvez já tenha ficado claro, caso ainda não, o que é começar de trás para frente, né? É começar pela oferta, é começar pensando no que você vai vender e como é que você vai cobrar do seu cliente e garantir que essa oferta aqui vai te gerar caixa rápido, acima do CAC, para quem não sabe, né, o custo de aquisição de cliente, que é a soma de todo o teu gasto com marketing e vendas dividido pela quantidade de clientes no período e que isso vai financiar o teu crescimento. Foi assim que a gente saiu dos 17 para os 60 milhões de faturamento em apenas 2 anos. E a lógica econômica aqui é que se você consegue pagar R$100 por um lead e o concorrente só consegue pagar 50, seja porque o concorrente não converte esse lead tão bem quanto você, ou porque ele recebe o dinheiro a prazo e não em D0, ou por outros motivos, você consegue investir mais em tráfego, você aprende mais rápido e você acaba dominando o canal. Tudo isso com o seu próprio dinheiro, porque a tua oferta está dando um lucro já na frente. Então, como é que você faz isso? Tá? O primeiro passo é definir uma oferta core. Ter bem claro o que você entrega, para qual é a sua persona, qual resultado você promete, quanto você cobra e como você cobra, aqui buscando, né, ter um lucro e uma geração de caixa mais rápido. Aí você calcula a viabilidade, entende qual é a margem bruta por cliente, estima o lifetime value, né, receita de longo prazo por cliente, entende qual é o CAC máximo que tu consegue pagar e busca ter um payback mais rápido. Eu sei que parece que estou jogando um monte de termo aqui, mas muito provavelmente quem tem o negócio está crescendo, entende esses termos. Caso contrário, CAC eu já expliquei, LTV eu acabei de explicar, payback é o tempo que leva para você retomar o investimento que você fez para gerar esse cliente. Aí, se aplicável, você segue o terceiro passo, que é criar uma esteira de serviço, ou seja, ter um ecossistema de diferentes ofertas. Você pode oferecer para o seu potencial cliente e aumentar o LTV dele, o lucro por cliente, para só depois disso desenhar toda a jornada de marketing, toda a jornada de conversão. Ou seja, só depois disso tu pensa em atrair ele com uma boa isca, pensa em como entregar essa isca, tu pensa em script de vendas e só depois disso você pensa em criar anúncio, produzir conteúdo, criar relacionamento por e-mail, ou seja, você começa tudo isso de trás para frente, você começa pensando na oferta e só depois você vai criando mecanismos de se fazer ser mais conhecido, de atrair mais pessoas para que você consiga oferecer essa oferta para elas. E é isso que me leva para a segunda lição, que é que a partir do momento que você tem uma boa oferta, tudo começa pelos DDDs da sua persona. Coloque em DDDs, porque quem é mais antigo vai se lembrar lá da propaganda do DDD da Embratel. Mas brincadeiras à parte, isso aqui é muito importante, porque em aquisição tudo passa por você conseguir ter por escrito e também na tua cabeça uma descrição cirúrgica de quem é o seu cliente ideal, quem é a sua persona, quem é o seu ICP, usando diferentes jargões do mercado. Somente quando você sabe quem é esse cara, tu consegue escrever um bom texto. Porque somente quando você consegue entender bem quem é esse cara, que você consegue fazer uma boa copy,
né, uma boa redação publicitária, consegue fazer bons anúncios, consegue criar boas ofertas, inclusive, criar bons conteúdos. E aqui você tem que ter em mente que o objetivo do marketing, o objetivo da aquisição é conseguir entrar na conversa que já está acontecendo na cabeça do seu potencial cliente e conseguir você descrever as dores desse potencial cliente, descrever os desejos desse potencial cliente de uma forma melhor do que ele mesmo conseguiria. E quando você consegue fazer isso, tudo em marketing fica mais fácil. Eu tenho um exemplo perfeito, uma história que aconteceu comigo aqui, com o grande Roberto Huttner, o médico que fez a cirurgia do meu joelho aqui em Porto Alegre, anos atrás. Eis que eu lá com meus 25 anos, jogando futebol todo final de semana, rompi o ligamento cruzado anterior do joelho. Acho que é a mesma lesão que o Neymar teve ano passado. E aí, na hora, imediatamente, né, eu saí lá do jogo e fui para um pronto-socorro aqui em Porto Alegre. E aí me botaram lá para fazer alguns exames, fiz raio-x, fui atendido por um médico, o médico mexeu no meu joelho e tal, olhou para mim e falou, boa notícia, excelente notícia, foi uma lesão menor, foi uma lesão de ligamento colateral, deixa teu joelho enfaixado, volta aqui daqui a uns 4, 5 dias e a gente vê os próximos passos. E aí eu pensei, opa, que bom, né? Que beleza, lesão menor. E aí eu vivi uma das piores noites da minha vida, assim, de dor. Sempre que eu mexia, a perna toda engessada, né? Sempre que eu mexia ela, me doía, não conseguia caminhar só com a muleta, não conseguia lidar direito com as muletas. E aí eu pensei, cara, eu vou pegar uma segunda opinião. Eu vou agendar um médico particular. E aí eu conheci o Roberto Huttner, fui lá na clínica dele, expliquei o que tinha acontecido, ele me fez várias perguntas. Ele foi lá, tirou o gesso. E aí ele pegou meu joelho e mexeu assim. Aqui dói? Eu falei, não, aqui não dói. Aí pegou e mexeu assim. E aqui dói? Eu falei, não, aqui não dói. Ele pegou uma terceira forma de mexer, um terceiro movimento, fez assim, ó, aqui dói. E aí, bicho, que me doía, velho. Falava, porra, isso aqui dói. Ele, tá, só recapitulando, aqui dói ou não? Aqui, não. Ele, e aqui sim, eu, porra, sim. Daí ele, ok, fica tranquilo, eu vou parar de mexer aí. Mas tem uma má notícia, tu rompeu o ligamento cruzado do teu joelho. E aí eu pensei, não, mas como assim? O outro médico disse que foi colateral. Ele falou, não, se a tua dor era ali naquele ponto, como ela parece ser, com certeza é o ligamento cruzado anterior. Mas vamos fazer uma ressonância para ver se foi só isso e tal, para garantir, por aí vai. Fiz a tal ressonância e já era, né? Era realmente o ligamento cruzado. Mas qual é o ponto aqui, tá? O ponto é que esse cara aqui, ele entendia exatamente ele entendia exatamente o ponto em que doía. Ele conseguiu fazer um diagnóstico preciso e aí é óbvio que eu fechei negócio com ele. É óbvio que eu me operei com ele. Não fui pegar uma segunda opinião porque eu ganhei muita confiança ali. Então você, como founder de uma empresa ou como responsável por marketing, tem que conseguir descrever de forma tão precisa as dores, os desejos da tua audiência. Aliás, o que são os DDDs? Né? São 4 Ds na real, que são todos os desejos, tudo que a tua audiência, o teu potencial cliente quer conquistar, as dores, o que incomoda ele, o que deixa ele acordado à noite, dúvidas específicas que ele tem sobre a contratação ou não dos teus serviços e as decepções. Esse cara aqui é muito importante, que é tudo que esse cara já tentou fazer para resolver suas dores ou para ir em direção dos seus desejos e não deu certo. Então você tem que ter isso aqui muito, mas muito bem mapeado. Por quê, tá? Porque assim você vai entender que a tua persona ideal ela é um misto de dores, desejos, dúvidas e decepções. E conhecendo bem isso, você consegue fazer uma boa copy, um bom texto persuasivo, boa redação publicitária, que vai servir para quando você for escrever anúncios, para quando você for criar landing pages, para quando você for criar scripts de venda, construir iscas, construir ofertas. Tudo parte desses DDDs da tua persona. E aqui eu também tenho uma visão diferente da maioria dos marqueteiros, que fala muito sobre demografia. Tem que entender se teu cliente é homem, se é mulher, a idade deles, etc. E eu não vou ser escroto aqui e falar que na demografia não importa. Dependendo do produto, dependendo do serviço, pode importar um pouco mais. Mas nada importa mais do que os DDDs. E como é que eu faço aqui para ter os DDDs de forma bem clara? É simples. Eu entro no CRM, eu vejo as conversas que os meus closers, meus vendedores estão tendo com potenciais clientes e eu vou anotando frases que a nossa persona, os nossos potenciais clientes falaram. Tem um documento aqui no meu Notion, criado em 2023, chamado Frases da Persona. E adivinha? Ela tem várias e várias e várias frases reais da persona. Olha só, desafio, conhecimento. Já cheguei à conclusão de que não sei quais ações são as melhores para investir.
Isso aqui é uma frase real de um cliente nosso. Outra, ter uma segunda opinião. Sei do conflito de interesses que existe, né, nas assessorias de investimentos. Ter uma outra opção desse cara contratar para ajudar ele a investir. Não tenho certeza sobre o que ele está recomendando. Ele tem uma lábia de vendedor. E aí desce mais. Não sei se o assessor está querendo movimentar algo para ter mais retorno para ele. E aí desce mais. Toda vez que eu faço um aporte mensal, eu fico na dúvida. Quero trabalhar com uma aposentadoria. Enfim, tem várias e várias frases da persona. É muito importante você ter um documento como esse. É muito importante também você falar com seus clientes, você falar com seus prospects. Aqui todo mês, pelo menos uma vez, eu tento ter uma conversa com o cliente. Às vezes com um cliente que está mega satisfeito, às vezes com um cliente que está insatisfeito, às vezes com um ex-cliente que rescindiu o contrato conosco, às vezes com um cliente que está entrando agora. E aqui a minha ideia é capturar as frases dele, o jeito dele falar, as objeções que ele tem. Eu tenho até um exemplo bem real aqui, né? Estava falando aqui com um cliente que comentou isso. Pô, tô pé da vida aqui com o Santander. Me trocaram de assessor mais uma vez. Eu fui lá e aprofundei. Opa, por que isso aí te incomodou? Ele falou, olha, além de ser 3 vezes por ano, pum, da noite pro dia. O novo tem que perguntar tudo de novo sobre a minha vida. É muito retrabalho. E eu sei que esse cliente, ele tinha uma outra conta no Deutsche Bank. E eu perguntei, poxa, e no Deutsche Bank? Não tem isso? É sempre o mesmo cara que te atende? Ele respondeu, não. Ele mudou. Só que foi um processo longo, um processo de 6 meses. Eles deram uma boa passagem de bastão e por aí vai. Eles organizam muito melhor meus dados. Opa, o que eu faço com isso? Eu já levo isso aqui internamente para a gente melhorar nosso serviço, não cometer o mesmo erro que ele citou que outra empresa cometeu e usar isso aqui no meu marketing. Você tem que conhecer muito bem a sua persona. Sabe quem é, inclusive, o diretor de inovação aqui no Clube do Valor, na minha empresa? O diretor de inovação é o cliente. É o cliente que a gente ouve para entender o que ele gosta, o que ele não gosta, quais são os desejos, dores, dúvidas e por aí vai. Então, é importante falar com teus clientes e teus prospects. Outra coisa, fuçar comentários online. Né? Caso esteja começando agora, nem tenho cliente, beleza, fuça comentários. Vai lá no Instagram de concorrentes e vê o que as pessoas comentam nos posts. Entra no YouTube de um canal que faça vídeos no teu setor. Olha os comentários e anúncios. Dá uma fuçada no Reddit, em outros fóruns, enfim. Fica de olho nos comentários para buscar reclamações recorrentes, perguntas que se repetem, elogios, frustrações, enfim, dores, desejos, dúvidas e decepções. E aí, quando você tem isso, é muito fácil de você, com a IA, ter uma clareza de quais são os DDDs da sua persona. Vou mostrar aqui um exemplo. Entrei aqui na IA e mandei. Vou botar uma série de anotações sobre a nossa persona, organize esses dados, os principais DDDs, dores, desejos, dúvidas, decepções, seja claro, específico e use frases da persona, texto entre aspas, para ilustrar os DDDs. Seguem as anotações. Aí se você tem um documento como esse daqui, você pega ele, pode copiar uma boa parte dele. O Gemini, inclusive, é uma IA que tem mais memória, né? Processa mais dados. Coloca aqui e, bom, ele vai trazer um documento descrevendo exatamente quem são os DDDs da tua persona. E aí você conseguir entrar na conversa que essa persona já está tendo na mente dela. E isso vai facilitar toda a tua jornada como marketeer. Perceba que eu não estou falando aqui de hack, de postar reels com uma música viral, ou um TikTok com dancinha, ou fazer cara de assustado em thumbnails do YouTube, que às vezes funciona mesmo. Estou falando aqui de princípios, que são coisas que mais funcionam e que guiam todas as táticas e os hackzinhos. Aqui tá dor, falta de tempo, sensação de estagnação, desorientação, excesso de informação, desejo de renda passiva, de confiança e transparência, de delegar com segurança e por aí vai. Então você tem que ter essa organização aqui, tá? De ação prática, sugiro que você converse com clientes, converse com o teu time comercial, leia comentários online e vá buscar conhecer bem a sua persona, evitando alguns erros que a gente já cometeu. O erro 0, que nem está aqui listado, é ignorar a persona. Foi a primeira coisa que eu fiz. Comecei meu blog, estudei sobre marketing, o pessoal falava, não, tem que conhecer a persona. Eu pensei, dane-se isso, quero escrever sobre o que eu gosto. E é óbvio que deu errado, a gente cresceu bem mais devagar no início. Esse é o erro 0. O erro número 1 é ter uma persona muito vaga. A minha persona é empresário que quer crescer. Não, vamos dar especificidade nisso. Vou usar o exemplo aqui da nossa área de negócios, nosso mastermind de empresários, em que a nossa persona são empresários que faturam pelo menos, no mínimo, 1 milhão por ano e até 20, 30 milhões por ano, que estão estagnados há 6 meses, que estão trabalhando pra caramba, que não tem clareza sobre onde focar. Essa é a nossa persona. Segundo, confundir demografia com psicografia. Foi o que eu falei. Homens de 35 anos, classe A, B. Por que isso diz? Isso não diz nada. Isso diz que talvez o cara goste de futebol, o que pode ser absolutamente irrelevante para o teu negócio. Então, entra aqui na parte mais psicográfica. Olha,
Meu cliente, para esse serviço, são pessoas que tenham de 100 a 500 mil de patrimônio, que sentem uma falta de estratégia, que não confiam em assessores e por aí vai. Terceiro ponto, tá? Fazer isso aqui uma vez só e nunca mais atualizar. Esquece. A persona ela evolui com o mercado, novas dores surgem, outras dores vão embora, enfim, você tem que estar sempre revisitando isso aqui a cada trimestre. E o quarto, não copiar dores e desejos de clientes, porque quem é atendido pela tua empresa tem nuances únicas. Teve alguma coisa em específico que na média atraiu esse cara ou essas pessoas com essas características para o teu negócio. Aproveita isso, usa isso a teu favor. Tá? Então não copia o concorrente, conhece bem a tua. Senão vai fazer uma leitura superficial, vai tentar supor o que é, enfim, vai sair um texto de vendas genérico, uma coisa meio ruinzinha. E aí não vai adiantar. Beleza? Então essa aqui é a nossa segunda lição. Terceira lição é encontrar uma forma de acelerar o payback. Ou seja, o prazo para a receita, a margem bruta, superar todo o custo que você teve com a aquisição, custo de marketing e custo de venda. Então, encontre uma forma de acelerar o payback ou morra tentando, porque se você acerta a mão aqui, você criou uma máquina de gerar cliente com previsibilidade, com velocidade, com escala. De novo, foi esse ponto aqui que mudou o nosso negócio alguns anos atrás, beleza? Por que isso aqui importa, tá? Porque é isso que torna a escala viável. Como assim é isso que torna a escala viável? Desenhei aqui um fluxograma, tá? Vamos lá, vamos pôr teu CAC é de R$3.000. Ou seja, você gasta lá R$600 mil entre marketing e vendas para gerar 200 clientes num determinado mês. Até um ano atrás, mais ou menos, esses eram os nossos números. Se o teu payback é lento, ele demora 9, 10, 11, 12 meses, o que isso aqui significa? Significa que cada cliente vai te dar um lucro bruto de R$3.000 daqui a 10 meses. Ou seja, daqui a 10 meses você vai ter o início de um lucro e vai poder pegar esse dinheiro novo para reinvestir. Ou seja, você vai reinvestir devagar, você vai crescer devagar. Agora, se o teu payback é imediato, nem 3 meses, esquece esses 3 meses aqui, tá? Se teu payback é imediato, vamos botar aqui, ó, X no 3 meses, 0 mês. É um payback imediato. O que vai acontecer? Você consegue reinvestir várias vezes no mesmo ano. Botou R$3.000 ali para gerar o cliente te gerou 6, ou seja, tu tem os teus 3 de volta e mais 3.000. Opa, usa isso para investir mais em marketing e vendas para gerar 2 clientes. Que vão gerar 12, usa isso para gerar mais 4 clientes e fica girando essa roda até surgir um novo gargalo que vai surgir e vai ser na área de pessoas e não na área de marketing, porque aqui você vai estar garantindo que vai estar crescendo rápido, beleza? Muito importante isso daqui, porque é isso que torna a escala viável e é o que te força a estar sempre melhorando a tua oferta e os teus entregáveis. E é o que te força a estar pensando na sua esteira de venda. Um detalhe muito importante, né? Que quem está ganhando quando você assume essa mentalidade no teu marketing é o teu consumidor. Porque a única forma de você conseguir ter um payback rápido, um lucro alto em cima do anúncio feito, sem fazer um anúncio propaganda enganosa, que não é o que a gente faz, não é o que eu recomendo para ninguém, é ter um serviço muito bom. Então quem está ganhando é o consumidor. E aí quanto mais rápido for o teu payback, mais caixa você vai ter disponível para reinvestir, mais testes você consegue fazer por período, menos risco você tem como empresário, maior vai ser a sua velocidade de crescimento e você como empreendedor que corre risco pra caramba aqui no Brasil de estar empreendendo, vai ser melhor remunerado, que é um ponto também muito importante para você ir diminuindo o teu risco no negócio. Então, como é que a gente pratica isso? Tá? Eu quero te mostrar aqui 3 estratégias. A primeira é precificação e assim... Esse talvez seja o maior erro que eu vejo empresários cometerem. Não saber precificar de forma adequada seus produtos, não saber precificar de forma adequada seus serviços. Por quê? Por medo da rejeição, por medo de ouvir não do potencial cliente ou porque, como é o teu serviço, como é o teu produto, como tu conhece ele profundamente, tu te esquece de como ele gera valor para uma pessoa. Hoje, se eu fazer uma análise de uma carteira de investimentos aqui, eu faço em 10, 15 minutos. A não ser que seja uma carteira muito, muito complexa. Ou seja, não me toma tempo nenhum, 10, 15 minutos, eu analiso uma carteira que, para quem não tem conhecimento de investimento, se está tendo a sua carteira analisada, isso vale pra caramba. Então eu me esqueço que isso tem muito valor, porque esse é o meu dia a dia. E vários empresários cometem esse erro. Então, um dos casos mais legais de sucesso no nosso clube de aceleração de negócios
Foi o caso de um cliente nosso, tá, que está no nosso Mastermind, está nesse grupo de empresários que eu ajudo a crescer. E a primeira coisa que a gente fez com ele foi falar para ele aumentar o preço que ele cobrava no software que ele vendia. Aí te liga só na mensagem que ele mandou para o Bruno, meu sócio, também é meu sócio nesse grupo de empresários. Bom dia, Bruno. Aumentamos o preço em 20%, de 10 para 12 vezes a quantidade de parcelas, mantendo o valor da parcela, até aumento zero estresse. Aí a gente perguntou, opa, que beleza, hein? Isso aumenta bastante o faturamento, hein? Ele comentou, sim, sem dúvidas, isso aumenta no mínimo 2 milhões de reais de faturamento. Esse cara faturava 10, passou a faturar 12 milhões por ano, só por ter coragem de ajustar o preço. Aqui outro exemplo, outro membro falando que logo que entrou recebeu insights valiosos sobre precificação. O resultado foi um crescimento real acima da inflação de 25% no faturamento em poucos meses, não só aumentando a precificação e melhorando processos e cultura. A primeira estratégia é você ajustar a sua precificação. A segunda é mudar a forma de cobrança. Vou trazer aqui um exemplo hipotético, tá? No nosso mercado de wealth, se eu tenho um cliente que tem 3 milhões de reais de patrimônio, a forma com que eu cobro ele indica o quão mais rápido ou mais lento eu vou gerar caixa para poder reinvestir na operação. Vou trazer aqui o modelo tradicional que todo mundo faz, é cobrar um percentual sobre a carteira. 0,8%, 0,9%, eventualmente 1% ao ano para ficar mais fácil de fazer conta. Nesse caso aqui, né, eu tenho uma cobrança de 30 mil reais por ano, só que eu vou receber mensalmente, cerca de 2.500 reais por mês, ou seja, eu vou levar 12 meses para bater aqui esses 30 mil, beleza? Beleza. Segunda forma, modelo híbrido, eu poderia cobrar até uma taxa um pouquinho menor, de 0,9% ao ano, que dá menos para ele, só que cobrar em 12 no cartão comigo recebendo à vista. Nesse caso aqui, já teria gerado payback por atender esse cliente, já teria bastante dinheiro para reinvestir. Ou poderia até fazer diferente, cobrar um setup fee de 10 mil reais à vista, já teria tirado o CAC, já teria dinheiro para reinvestir e cobrar mais uma taxa, ou seja, que eu anteciparia a receita, ainda teria uma boa recorrência de lucro, enfim, formas aqui de mostrar como você pode ajustar a forma com que você cobra o seu cliente para antecipar o payback e ter mais caixa para reinvestir no teu negócio, o que é algo que é game changer, beleza? E a terceira estratégia aqui é seguir o modelo ABZ, de construção e progressão de ecossistema. O que é o modelo ABZ? Ele fala que todo negócio tem que ter uma forma de atrair potencial cliente, depois tem que ter uma big idea, que é o core do negócio, e o Z, que é a zona de ambição, onde é que esse cara aqui faz a maior parte do seu lucro ou do seu equity, né, que é o valor da sua empresa. E aqui eu quero trazer um exemplo do filme Fome de Poder, né, que tem uma cena lá com o Ray Kroc bem legal, em que ele fala que ele não está no negócio de comida, ele não está no negócio de hambúrguer, em que ele vendia ele na época por 15 centavos com uma margem de 1%. Essa era a forma de atrair o cliente. A big idea deles era franquia, era ter rede de franqueados, é ter receita recorrente. E a zona de ambição do McDonald's é ter o imóvel que ele aluga para o franqueado. Ou seja, o negócio de real estate é um negócio imobiliário. Ou seja, o pensamento errado é estou no negócio de comida. O pensamento correto é estou no negócio imobiliário. Esse aqui é um exemplo. Aqui a gente tem outro exemplo. Mercado financeiro. Que empresa é essa? Que tem portais financeiros como o Infomoney, patrocina uma porrada de influenciadores, faz uma porrada de conteúdo gratuito, às vezes vendendo alguns cursos de entrada, para depois ter uma rede de assessores de investimentos, cada um captando seus próprios clientes, montando suas carteiras, para depois de atrair por investimentos, oferecer uma plataforma completa de banking. Esse aqui é o ABZ da XP. Um outro exemplo de ABZ, é um caso que eu nem conhecia até pouco tempo atrás, é o caso daquela atriz, a Reese, aquela loirinha, que fazia uns filmes dos anos 90. Ela tem um clube do livro gratuito com mais de 2.500 membros, com altíssimo engajamento, que elas discutem lá alguns livros cada mês ou a cada 2 meses. Aí o que ela faz, tá? Ela identifica os livros mais comentados, os livros que mais bombaram, e ela compra os direitos desses livros. E aí ela usa a rede de relacionamento dela, que ela construiu como atriz em Hollywood, para produzir filmes, para produzir séries, para vender para o Netflix, para ter sua própria editora. E isso aqui é onde ela tem a maior parte do lucro dela, o ponto Z dessa equação. Ou seja, isso aqui é tudo estratégia de construção de ecossistema.
que sim, faz parte do papel do diretor de marketing, do founder, pensar nisso, porque quanto mais robusto o teu ecossistema, mais lucro para o cliente, mais tu consegue pagar pelo lead. Então aqui a gente está falando sobre você ter os próximos passos do teu cliente, o upsell, que pode ser em progressão linear, ou seja, o próximo passo óbvio para esse cara, seria um curso básico, para um avançado, para uma mentoria, para uma sociedade, ou um upsell em que o cara, o potencial cliente, ele pula várias etapas e recebe acesso direto ao que há de melhor que você tem. Vai direto para o serviço mais caro do teu negócio, vai direto para o produto mais caro. Detalhe, tá? Cerca de 1 a 5% dos clientes que tu tem estariam dispostos a pagar aí 10 vezes mais do que eles pagam para ter mais acesso, mais comodidade, mais conveniência. E aí, quando tu tem um core, um serviço principal, você consegue guiar as pessoas para o próximo passo de um jeito simples, muito simples. Contata teu cliente e fala, olha, no momento que a gente está, eu acredito que o teu próximo passo é esse serviço aqui e eu quero te acompanhar nessa nova fase, te ajudar a crescer mais, te ajudar a ir mais longe. Chegou comigo até aqui e a tua próxima etapa na jornada é essa. É o próximo resultado. Vem comigo, bora, vamos junto. Simples dessa forma, tá? Foi assim que a gente começou o Clube de Aceleração de Negócios. É a nossa mentoria, nosso mastermind, onde a gente acompanha aí empresários, ajudando eles a crescer, a gerar mais e mais resultado. Compartilhando as estratégias que a gente usa no Clube do Valor. Muitos dos clientes do Clube de Aceleração de Negócios já eram clientes do Wealth aqui do clube. Faziam parte do nosso ecossistema. E o que a gente fez foi perceber que eles eram empresários, que eles queriam crescer e convidar eles para o próximo passo. Então, assim, no primeiro ano de operação do clube, comigo dedicando 10% do meu tempo, a gente fez mais de R$1 milhão de lucro, ajudando os nossos clientes a lucrarem mais também, acelerando aí o payback e o LTV dos nossos clientes. Que é a terceira lição, e aqui a gente falou muito sobre estrutura de negócio para suportar um crescimento grande. Agora vamos falar sobre como gerar um potencial cliente para o teu negócio. E aqui entra a quarta lição, que é a de gerar leads com iscas próximas ao seu serviço. Por que isso aqui importa, Ramiro? Isso aqui importa porque é muito mais fácil de você gerar um lead para uma isca do que para o seu serviço. O que é um lead? Um lead é uma pessoa que colocou nome, e-mail, telefone e quer que você contate ele. Ele trocou informações de contato esperando um contato. A maior parte dos negócios tem apenas uma forma de gerar lead, que é faça um orçamento. Entre em contato conosco. Muitas vezes quando vem um lead ali qualificado, é fácil de fazer venda, porque a pessoa está muito pronta para te contratar. Só que esse é um mercado finito. Então, embora esse lead para serviço seja um lead melhor, que tu converta mais, e o lead para isso que seja um lead um pouco menos pronto para comprar, tem muito mais gente querendo acesso a algo de valor que não seja uma cotação tua. Se isso não ficou claro, você já vai entender um pouco melhor. Mas aqui sobre geração de leads, tá? Muita gente no marketing fala do CPL, do custo por lead. Eu quero dizer aqui, dane-se o custo por lead. Tá? Os nossos melhores leads aqui no Clube do Valor são os leads mais caros. O que importa é o custo por cliente. É quando você coloca no seu sistema de geração de clientes e quanto volta. Beleza? Dito isso, tá? A gente cometeu vários erros aqui. O primeiro deles foi ter uma isca muito distante. Que lá em 2015, nossa primeira isca, a primeira forma de eu atrair contato das pessoas era um e-book chamado 52 incríveis frases de dinheiro para te inspirar de forma instantânea. Eu achei incrível. Muitas pessoas procuram no Google frases de dinheiro, então deve ter muita gente com dinheiro que quer conhecer as melhores frases de dinheiro, certo? Errado. Ali vinham leads muito, mas muito ruins. Eram leads muito baratos. Era R$2 para gerar um lead, mas a gente não fazia venda nenhuma. Por que isso aqui não funcionava? Porque o cara que tinha patrimônio para investir não estava buscando frase inspiracional. Essa isca aqui estava muito distante do que a gente oferecia como serviço, atraía muitos curiosos e não potenciais clientes. E mais do que isso, né, ela repelia o potencial cliente. Porque ninguém com R$500 mil para investir vai estar procurando frases de dinheiro para me inspirar de forma instantânea. Aliás, se tu conseguir, na edição, coloca um print aí do design que eu fiz para essa isca. É um design incrível. Mas enfim, anos depois a gente tentou gerar leads também com calculadoras online. Né? Calculadora do tipo, calcule quanto falta para sua liberdade financeira, calcule se você está no caminho certo e por aí vai. E fazia anúncios nessa linha, né? Você já pensou quanto falta para garantir o futuro da sua família? Conheça nossa ferramenta e tal. Tirava lead pra caramba também. Lead barato, tá? A gente gastava R$8 para gerar
um lead com mais de 100 mil para investir, só que a qualificação era muito ruim e a gente convertia menos de 1% dos leads gerados. Bem menos, na real. Era 0 ponto alguma coisinha. Por que isso aqui não dava certo? Porque atraía vários curiosos querendo brincar com uma calculadora que não estavam procurando uma empresa de wealth para contratar. O nosso time comercial odiava esses leads, ficava tendo guerra ali entre marketing e comercial. O pessoal do marketing falava, mas eu estou gerando lead. O comercial falava, mas é um lead muito ruim. Enfim, problemas aí que várias empresas têm. E o cara, quando recebia uma ligação, ele ficava meio puto, porque ele não pediu uma ligação, ele queria calcular quanto tempo faltava para se aposentar. Enfim, óbvio que não deu certo. E o que deu certo para a gente foi quando a gente começou a trabalhar com uma isca mais próxima à transformação final. Quando a gente começou a fazer a nossa isca de análise de carteira, que é a nossa principal forma de gerar lead. A gente convida o cara para uma sessão gratuita de análise de carteira. É uma reunião 1 a 1 feita online pelo Meet com o planejador financeiro, em que a gente vai analisar a carteira do cliente ou do potencial cliente, vai mostrar o que está bom, vai mostrar o que dá para melhorar, vai mostrar como é que a gente investiria no lugar dele. Então vai ter um grande diagnóstico para a gente demonstrar o nosso método e depois, se o cara quiser, oferecer os nossos serviços. Bom, resultado, foram dezenas de milhares de análises de carteira. O nosso custo por lead é bem maior, está na faixa de R$ 142, ou seja, 15 vezes mais caro que o lead da calculadora, mas a qualificação é alta e a gente converte entre pessoas que fazem a reunião e recebem oferta de 25% a 30% deles. Aí o time comercial, é claro, adora esse tipo de lead. Isso aqui mudou o nosso jogo quando a gente criou essa sessão análise de carteira. Perguntando, você quer uma segunda opinião sobre a sua carteira de investimentos? Então, onde é que a gente tirou esse termo? Do documento Frases da Persona. Era uma frase que o potencial cliente falava, olha, eu tenho aqui uma segunda opinião e tal. Daí a gente, opa, quando a gente está falando isso, vamos usar isso aqui no texto. Por que isso aqui funcionou? Porque no marketing, qualquer mercado, existem 4 tipos de consumidores. O primeiro tipo é o cara que está inconsciente, ou seja, ele nem sabe que ele tem um problema. Cerca de 60% das pessoas, elas são inconscientes, elas não sabem que tem um determinado problema. Aqui está a maior parte da população, é muito difícil chamar a atenção delas, a não ser que você prometa algo gigantesco, coisa que a gente não faz, porque eu acredito que a verdade vende, a gente não faz promessa falsa. Depois disso, tem as pessoas que estão conscientes do problema, que sabem, opa, eu tenho um problema, esse problema aqui me incomoda, é uma dor, me incomoda não saber como investir. Eu tenho esse dinheiro para investir e não sei como. Aqui a gente tem mais ou menos 20% do mercado, é um número bem menor. Depois tem um terceiro grupo, que são pessoas que sabem da solução. Esse grupo é o cara que fala, opa, eu tenho um problema, eu não sei como investir, eu sei que dá para comprar ações, eu sei que existem CDBs, eu sei que existem fundos imobiliários, eu sei que existe um mundo aí, mas não sei como fazer. Não sei se estou investindo bem, não sei se minha carteira está certa. Aqui a gente está falando de 17% das pessoas. Isso aqui, grosso modo, vale para qualquer setor, tá? Esses números. E por fim, a gente tem o cara que é consciente do produto. O cara que fala, opa, eu preciso desse produto, eu preciso contratar uma wealth. E aqui a gente tem 3% do mercado. Então, quais são os problemas aqui? Quando você só faz marketing de peça uma cotação, faça um orçamento, está falando apenas com 3% do mercado. Pouquíssima gente. O lead que vier aqui vai vir bom? Vai vir bom, mas é pouca gente. Por outro lado, quando tu ataca aqui o cara inconsciente, tipo frases de dinheiro para te inspirar, vai pegar uma galera muito ruim, uma qualidade muito baixa. Então o ideal é tu procurar ter uma solução que pegue o cara consciente do produto, consciente da solução e se der, se conseguir pegar uma parte desses caras aqui, do consciente do problema, também melhora, facilita a tua vida. E foi isso aqui que a gente fez com a nossa isca, análise de carteira. A gente saiu do cara consciente do produto, do cara que quer saber mais sobre o wealth e entrou também no cara que está consciente da solução e às vezes também até consciente do problema. Isso aumentou o nosso mercado endereçável, aumentou muito a quantidade de reuniões que a gente faz e consequentemente aumentou o crescimento, o ritmo de crescimento do nosso negócio. Então, de ação prática aqui, tá? Reflete sobre isso e busca construir uma isca que entrega valor de graça, resolvendo uma dor que a tua persona tem e te proporcionando a chance de gerar valor e apresentar o teu serviço. Como? Mapeia as dores que o produto final resolve. Nosso caso aqui, nosso serviço de wealth resolve todas essas dores aqui. Escolha uma dor para a isca resolver.
a nossa resolve essa aqui. Desenhe uma boa entrega, de preferência em reunião, para você ter a possibilidade de ganhar a atenção dessa pessoa. Essa reunião pode ser de graça, inclusive isso te ajuda a gerar mais lead. Tu fala pro cara, é de graça ter essa reunião comigo. Na verdade, ele está pagando com o tempo dele. Faz uma entrega que gera valor e conecta com o próximo passo. Depois de entregar o que tu prometeu quando tu gerou esse lead, tu pergunta, gostou da nossa forma de pensar? Se você quiser, a gente pode cuidar disso para ti. E aí, naturalmente, tu vai para a venda. É simples assim. Pensa no seguinte, tá? Se aqui tem a tua oferta, tá? Se a tua oferta é um bloco 3D, o que é essa isca? Ela é uma parte da oferta. Uma parte tu entregaria de forma paga e aqui você vai tirar essa parte da oferta, botar numa bela embalagem, algo que tem valor e vai falar para o teu potencial cliente, olha, essa parte aqui eu te entrego de graça. Basta tu aparecer numa reunião comigo. Simples assim. E aí está criada a isca. A gente tem uma isca aqui para nossa área de negócio, que é um diagnóstico gratuito de escala do teu negócio. A gente vai te mostrar nele como escalar com mais lucro e previsibilidade usando o mesmo método do Clube do Valor, de fazer marketing, de fazer vendas. O método que eu estou pincelando aqui nesse vídeo. Então, se o teu negócio já fatura mais de 1 ou 2 milhões por ano, aí pode estar faturando 5 milhões, 10 milhões, 30 milhões. Eu acredito que a gente consegue agregar muito valor. Ainda mais se ele é da área de serviço, você não pode perder essa chance. Você tem que clicar aqui no primeiro link, colocar os seus dados para você conhecer a nossa isca, que vai gerar muito valor para ti e a gente vai te apresentar depois dela nosso grupo de empresários, Clube de Aceleração de Negócios. Beleza? Então, essa aqui é a nossa quarta lição. Vamos para a quinta. A quinta lição é que marketing não é um jogo de produção de conteúdo e branding versus tráfego pago, marketing de resposta direta. Aqui existem essas duas tribos do mercado. A galera que faz só conteúdo orgânico, que só faz vídeos no YouTube, Instagram, Reels, TikTok, versus a galera que fala, não faço conteúdo nenhum. Meu negócio é só tráfego. E o que a gente descobriu com a nossa jornada é que não é um contra o outro, é um e o outro. E um potencializa o outro e é uma burrice fazer apenas um deles. Negócio sobre usar os dois juntos aqui. E é claro, entendendo bem o teu momento, né? Você está começando um negócio do zero. Ramiro, eu não faturo, estou começando a empreender. Esquece muito do que eu estou te falando. Esquece fazer conteúdo, esquece até anúncio. Cria tua lista de casamento, pessoas próximas, que confiam em ti, liga para elas e oferece seu serviço. Via um Instagram, começa a fazer um pouquinho de conteúdo e entra em contato com todo mundo que engajar com o teu conteúdo. Aí depois, conforme vai crescendo, começa a trabalhar com anúncio, tá? Um anúncio que leva para tua isca, que é a chance de ter uma reunião com essa pessoa, gerar valor e fazer uma oferta, para aí, quando isso está dando certo, já está tendo lucro, tu seguiu aqui todas as lições, começar também a criar conteúdo orgânico, porque o conteúdo vai retroalimentar tudo, vai aumentar a tua marca, vai gerar o teu branding, vai baixar o custo por tráfego, enfim. Eu não consigo entender como as pessoas não querem fazer conteúdo, porque não existe nada de ruim que pode acontecer contigo se tu te tornar mais conhecido. Nada de ruim. E aí, sobre tráfego pago, eu vejo que sim, a gente está no cenário em que o CAC só vai aumentar, o custo do tráfego só vai aumentar, mas que ainda assim pouquíssimos sabem fazer. Pouquíssimos sabem jogar esse jogo. E aqui eu aprendi que criativo validado é a semente de um anúncio campeão. Então, se for fazer tráfego, procura sempre fazer anúncios que tenham um gancho validado. Porque a diferença entre o fracasso e o sucesso do teu negócio pode estar em um anúncio, em especial se o teu negócio está no início. Então tem que caprichar muito aqui. Primeiro, o que é um anúncio com gancho validado? É você pegar e nos primeiros segundos de um anúncio, trazer uma frase e um efeito visual, uma forma de comunicar que seja validado. Ou seja, que alguém já tenha usado num conteúdo ou num outro anúncio e tenha dado muito certo. Por quê, tá? Porque eu te falei que a primeira lição aqui a nível de empresa é tu começar otimizando o marketing de trás para frente. Ou seja, é tu começar gerando uma boa oferta lucrativa para atrair clientes, etc. No funil de vendas, você tem que otimizar de frente para trás. Como assim, amigo? Vou pegar um exemplo, tá? Um anúncio que tenha 10% de retenção e 0,5% de CTR. O que isso significa?
que a cada 100 pessoas que passam no anúncio, 10% segue. E que dessas 10% que seguiram, meio, né? Uma a cada 200 cliquem. Agora compara com um anúncio que tem 3 vezes mais retenção e 3 vezes mais clique. Nesse caso aqui, esse segundo anúncio vai gerar 3 vezes mais resultado. E gerando 3 vezes mais resultado, não tem nada de ruim que pode acontecer. Então como é que a gente faz isso aqui no Clube do Valor? A gente tem um processo rigoroso de criação de conteúdo, tem um processo rigoroso de criação de anúncio, em que a gente pega um conteúdo validado, ou um anúncio validado, ou faz um remake de um anúncio validado, para garantir que esse anúncio tem mais chance de dar certo. Como assim, Ramiro? Então procura um anúncio que está escalado, um anúncio de um player ali que eu vi que tem muitos likes, muitos comentários. Isso aqui é um sinal de aquela primeira frase que ele traz, aquele conceito, ele funcionou. Então eu tento pegar aquela ideia, pegar aquele conceito e adaptar, é claro, para minha linguagem, oferecendo a isca que eu ofereço, o serviço que eu ofereço e por aí vai. Ou seja, eu extraio a grande ideia central, eu adapto isso aqui para minha realidade, eu crio 4 a 5 ganchos, primeiras palavras diferentes, testo os ganchos e vejo o resultado. O melhor resultado eu vou lá e vou escalar, vou colocar mais dinheiro nele. Assim que a gente pensa em anúncios. E tem um detalhe, tá? É que quando você produz conteúdo orgânico, que eu defendo pra caramba também, você tá alimentando o tráfego pago. Como assim, Ramiro? Bom, você cria conteúdo orgânico, vai lá, posta no Reels, posta no TikTok, posta no YouTube, posta carrosséis, etc. O algoritmo vai, de graça, distribuir esse conteúdo, beleza? Se a performance for ruim, o que vai acontecer? Você vai lá e tem que testar um novo ângulo, um novo hook para o mesmo conteúdo. Se a performance foi boa, você vai ter um impacto bom de forma orgânica. Tendo um impacto bom de forma orgânica, tu pode pegar essa peça de conteúdo e transformar num criativo, transformar num anúncio. E quando tu faz isso, tu consegue colocar dinheiro para esse conteúdo chegar mais longe. Tu pode ter ajustado o final dele para otimizar para as pessoas clicarem e irem para a tua isca, irem para a página em que tu apresenta o teu serviço e, consequentemente, você vai estar colocando dinheiro naquilo que já funciona. Então, um jogo anda junto com o outro. A criação de conteúdo orgânico coexiste com tráfego pago. Enfim, o grande ponto é pensar e trabalhar os dois juntos, beleza? Sexta lição, tá? É que não é também marketing e vendas, é aquisição. É uma célula com marketing e vendas juntos, porque senão, meu amigo, a coisa vira uma loucura, né? Vira picuinha. Marketing gera lead ruim, marketing fala, não, comercial que não sabe vender, e aquela loucura, aquelas discussões absolutamente improdutivas, em que todo mundo perde, né? Perde tempo, perde energia, perde a paciência e por aí vai. Então, por que importa pensar nisso juntos? Isso aqui importa para que seja um ambiente de menos pessoas apontando dedos uma para outra e seja um ambiente mais colaborativo. Que essa área consiga pensar juntos, consiga planejar junto, consiga revisar as coisas juntos e de forma ideal, tá? Marketing tem que sim acompanhar dado de vendas, não é só a geração do lead, tem que acompanhar o funil, ver o que aconteceu com aquele lead depois que ele foi para a reunião, como é que foi a reunião, pegar dados qualitativos e vendas também tem que pegar, levantar a mão e chamar o time de marketing para retroalimentar ele. Tem que falar, galera, olha, dessa isca aqui vieram alguns clientes esperando rentabilidade alta, vieram clientes que têm baixo nível de consciência. Um tem que comunicar o que está acontecendo com o outro. E a melhor forma de fazer isso é ter rotinas compartilhadas, tá? Vou falar mais sobre isso, só que aqui, by the way, se por acaso tu tá pensando em delegar o teu marketing, tu como fundador da empresa, esquece, tá? Esquece. Ah, mas uma agência vai... Esquece. Tu tem que estar dentro do marketing ou tendo um grande conhecimento. É óbvio que eu não vou falar aqui que nenhuma agência presta. Tem agência que é boa. Só que para fazer algumas tarefas operacionais, a estratégia tem que vir dos founders, dos sócios do negócio. Mas, Ramiro, eu não gosto. Então, irmão, bem-vindo ao mundo real. Não faço só coisas que eu gosto aqui. Eu gosto de ensinar, isso é legal. Mas tem várias coisas que eu não gosto de fazer no dia a dia. A gente tem que fazer para crescer o nosso negócio, beleza? Fechado esse parênteses, como é que a gente pratica isso aqui, tá? Com uma rotina de marketing mais comercial, né? Hoje a gente tem essa rotina aqui, em que participam gerentes e coordenadores. Eu não participo,
né? Então, são as lideranças de marketing, lideranças de vendas, toda semana. E lá eles discutem, né, como é que estão performando os anúncios, se os leads estão vindo com uma boa qualidade, quais são as principais objeções, quais são os scripts comerciais que estão funcionando e os que não estão, quais são os próximos testes que a gente vai fazer, o que a gente está aprendendo ali no ciclo e por aí vai. E eu, junto com o Bruno, né, founder comigo, e às vezes na reunião de diretoria, a gente também fala sobre isso, também olha para funil. Isso aqui é uma das coisas mais importantes da empresa. Então a gente analisa o funil, vê os leads que estão sendo gerados, vê como é que está a taxa de agendamento, taxa de comparecimento, taxa de conversão, faturamento, captação de patrimônio líquido, nosso caso aqui de wealth. Se a gente olha todos os pontos do funil, porque isso aqui é o oxigênio da empresa. Sem isso aqui estar funcionando, a gente não tem cliente, não tem faturamento. Sem faturamento, a gente não consegue prestar um bom serviço para os nossos clientes. Acabou o negócio. Então a gente analisa o funil e procura o gargalo. Se o gargalo está em marketing, a gente gera mais lead, ou melhora os anúncios, melhora as peças de conteúdo para gerar leads melhores. Esse vídeo aqui é uma forma de eu gerar mais lead e aumentar o nível de consciência dos leads gerados. Então eu vou mandar esse vídeo aqui para algumas pessoas que querem entender como a gente consegue ajudar elas a crescerem seus negócios. Como? Gerando valor. Se o gargalo está em pré-vendas, a gente melhora a qualificação, busca reduzir no-show. Se o gargalo está em vendas, a gente treina time, ajusta scripts, acompanha calls e detalhe, isso aqui é um jogo infinito. Porque tu resolve um gargalo, outro passa a surgir. Mas quando tu tá juntando o time, olhando para o funil, tu consegue ter sempre bem claro qual é o plano de ação para aquela semana, o que vocês estão fazendo para gerar mais resultado. Aí de ação prática, cria uma rotina de ver os números semanalmente, pensar em como fazer mais, em como fazer melhor, em como otimizar todo o teu funil aqui de marketing e venda. E a 7ª lição é que existem 3 principais características que um bom diretor de marketing e um bom founder precisam desenvolver. A primeira característica é clareza, tá? Clareza importa muito e é sobre você saber o que fazer, saber como fazer, é ir para a direção correta. Nesse vídeo aqui eu tô te agregando com clareza, beleza? Só que a segunda é mais importante do que a primeira. A segunda é coragem. E olha, eu vejo cada pessoa brilhante que não cresce mais, que estagnou, que está num platô, que está longe de atingir o seu potencial por falta desse cara aqui, por falta de coragem. Coragem é muito mais importante do que clareza, porque é sobre você dar a cara a tapa, é sobre você fazer acontecer, é sobre você criar anúncios, publicar conteúdos, ter conversas difíceis com um cara que está tocando marketing da tua empresa e não está mandando bem. É sobre você pagar caro para estar num grupo de empresários que vão estar te cobrando a ser uma pessoa melhor, a crescer, a gerar mais resultado. Coragem está em falta no mercado. Poucas pessoas dão a cara a tapa, criam conteúdos, colocam seus objetivos acima do medo de ser julgados. Isso trava muitas pessoas. E por fim, a terceira, mais importante do que a coragem e consequentemente mais importante do que clareza, que é a consistência. Consistência é tu começar e não parar. E amigos, tem uma coisa que eu aprendi nesses 10 anos aqui empreendendo, é que esse aqui é um jogo infinito. E o teu papel é ir empilhando ativos. Se você está começando, está faturando até R$1 milhão por ano, aí beleza, é uma persona, um canal, um produto e deu. E vai apertando o parafuso para melhorar essa equação aqui. Vai fazendo novos anúncios, análise de calls, melhoria das métricas, mas é isso. Uma persona, um canal, um produto. Depois que você passou desse R$1 milhão de faturamento, e no Brasil a concorrência é baixa, quem for consistente passa e passa bem, tu começa a fazer mais e melhor o que funciona. E aí você entende que esse jogo de vendas e marketing, funis, é um jogo exponencial. Vou trazer um exemplo aqui. Se eu tenho um anúncio que eu consigo aumentar a minha click-through rate, a quantidade de pessoas que clicam nele, de 1% para 1,1%, ou seja, aumentei 10% aqui. Se a taxa de conversão na landing page aumenta de 15 para 16, o que é isso, tá? A quantidade de pessoas que vêm à página para as que colocam seus dados. Se eu consigo passar a agendar 33% dos leads gerados em vez de 30%, se a quantidade de reuniões em que o lead é uma oportunidade melhora 10%, se minha taxa de no-show cai, as pessoas que não aparecem na reunião, tem as pessoas que agendam e não aparecem, isso aqui é um no-show, então eu dobrei o resultado. É 10% em cima de 10%, em cima de 10%, em cima de 10% aqui, eu dobrei, eu gerei o dobro do resultado
com o mesmo investimento. Então, como é que a gente pratica isso aqui no Clube do Valor? Desde antes de pegar tração, desde antes de faturar muitos milhões todos os meses, a gente sempre fez conteúdo para reforçar a autoridade e quando a gente está testando um funil novo, a gente faz anúncios novos para funis validados. Depois de um funil pegar tração, faz vários anúncios e vai criando novos funis, novas formas de atrair nossa audiência. Sempre pensando aqui no clube sobre criar novas ofertas, ajustar a precificação e baixar o CAC ao gerar mais clientes. E no fim das contas é tudo como se fosse um grande trânsito da Índia, né? Na teoria é bonito, é um funil empilhado no outro e tal, mas na prática é assim, é que nem o trânsito da Índia, é uma loucura. Mas é uma loucura que está gerando demanda de forma previsível para ti. Então eu quero que você saia desse vídeo tendo pelo menos um funil com uma clareza de acompanhamento, desenvolvendo tua coragem, tua consistência, tua clareza e garantindo que você não vai repetir os mesmos erros que eu cometi. Isso aí faria o Ramiro de 10 anos atrás muito mais rico e faria ele crescer muito mais rápido. Para fechar, um exercício aqui das 6 perguntas, eu quero que você comente aqui o que você deve parar de fazer, o que você deve começar a fazer, o que você deve fazer mais, o que você deve fazer menos, o que você já aprendeu sobre ti enquanto aprende sobre negócios e qual dessas lições aqui merece o teu foco e o teu investimento agora, porque aqui eu quis trazer o vídeo que eu gostaria de ter assistido 10 anos atrás, espero que ele seja útil para ti, e se você gostou da minha forma de pensar aquisição e quer ter a minha ajuda para crescer o seu negócio, aperta aqui no primeiro link na descrição ou nesse link aqui para agendar uma sessão de escala com alguém da minha equipe ou até mesmo comigo. Grande abraço e até mais!